Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Todo sábado para vocês. Tá dando um eco aqui. Sônia, põe o seu no mudo. Isso, agora melhor. Todo sábado, um sonho aqui ao vivo com vocês. Estamos fazendo o estudo desse livro maravilhoso, Paulo Estevam, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É um livro de crescimento espiritual, ou de aprendizado espiritual. O crescimento é de cada um faz o seu. Se entendeu, tá tudo certo, se não, um dia vai. Mas é um conhecimento, a gente consegue se conectar, entender pelo menos qual é a nossa responsabilidade diante da nossa própria evolução. E esse livro traz isso para a gente, esses exemplos que Paulo de Tarso oferece para a gente na prática, né? Ele, um homem como nós, uma pessoa como nós, com seus defeitos, com suas teimosias, com seu orgulho, tudo aquilo que nós carregamos ainda conosco, e vários outros, né, sentimentos e que ele tinha como defeito, né, de sua própria moral, a gente carrega também, e ele conseguiu resolver isso em uma única encarnação. A gente ainda está tentando em várias. Então, muito obrigada, Paulo de Tarso, de não desistir de estar nos ensinando ainda a achar o nosso caminho, né? E para isso, assim, eu não gosto de fazer nada sozinho, então eu sempre trago pessoas queridas para estar comigo. A começar agora, eu vou deixar a nossa Sônia Paula, depois eu vou para a nossa convidada. Sônia, olá. Olá, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Muito grata por estar aqui mais uma vez com estas duas meninas fantásticas, com a Euridice e com a Renata, com o moço querido desse lado, e também desejando que o nosso estudo seja um estudo proveitoso e que nós possamos cada vez mais nos assemelharmos ao Cristo, já que esse é o nosso objetivo. Um dia conseguimos fazer o mesmo que Paulo de Tarso fez. Ou seja, ele sentiu que já não era ele que vivia, mas era o Cristo que vivia dentro dele. Ou seja, que ele vivenciava verdadeiramente o amor, a convocação do Mestre para nós. Exato, a gente está treinando, né, Soninha? E eu só tenho que agradecer mesmo de ter a Sônia comigo, a Web Rádio Estação da Luz, que nos dá essa oportunidade de estudo. A gente podia fazer esse estudo sozinha, e podia fazer só eu e a Sônia. Mas tendo a Web Rádio Estação da Luz, está fazendo eu, a Sônia, e aí o que eu fiz?
eu me aproximei de algumas pessoas especiais, e uma delas está hoje aqui com a gente, que é a Renata Gonçalves. Oi, Renata, bem-vinda de novo aqui com a gente no estudo. Olá, obrigada a vocês pelo convite, né? Tão generoso, tão gentil de estar aqui com vocês, contribuindo para as reflexões desse livro, que é um convite assim amoroso do próprio Cristo, né? Para que a gente possa retificar os nossos corações a partir desse exemplo maravilhoso, desses personagens que são vivos, né? Para a alma de cada um de nós. Então, que possamos todos aproveitar essa oportunidade maravilhosa de reflexão. E nessa reflexão, né, a gente vê essa oportunidade mesmo que a gente tem de fazer isso com pessoas, né? Com pessoas como nós, porque a gente se fortalece um no outro. E assim que a gente está do lado de cá, né, nessa telinha, e vocês que estão aí do outro lado também nos acompanhando, nossa, quanto a gente está aprendendo também com vocês, com as perguntas, com a participação de vocês, e saber que vocês estão do nosso lado aí, do outro ladinho, né, mas junto conosco nesse estudo, é muito bacana, é muito incrível, a gente agradece muito. Mesmo que não seja no presente, não precisa assistir gravado, desculpa, ao vivo, pode assistir gravado, funciona igual, o carinho de vocês chega para a gente da mesma forma. E o importante desse carinho, quando chega para a gente, é a gente saber também que vocês estão fazendo o papel de vocês, que é o seguinte: divulguem esse estudo. Se vocês estiverem no Facebook, vocês podem lá, tem uma mãozinha assim, que é o joinha, que vocês podem clicar nesse joinha, mandar coraçõezinhos para a gente, porque não que a gente precise ver esse coração de vocês, quem precisa é o próprio algoritmo das mídias sociais, porque seja do Facebook quanto do YouTube, que do YouTube faz a mesma coisa, vocês vão lá, podem colocar um coraçãozinho, podem colocar um joinha. Quando vocês fazem isso, o sistema da internet ele vai divulgar, vai entender que esse é um conteúdo de grande importância e acaba divulgando isso para mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema. E aí esse estudo acaba chegando a outras pessoas, tá? E que podem estar precisando também participar desse estudo, independente da religião da pessoa. Porque Paulo de Tarso ele não era espírita, não era católico, não era evangélico, ele era um cristão, né? Aliás, ele começou sendo um sacerdote, não, ele era me ajudem meninas, começou... O Saulo, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu. Isso, ele era um doutor da lei, então ele não era cristão, depois que ele virou um cristão. Então, esse estudo é para qualquer pessoa, e mesmo para quem não acredita, ele serve como, no mínimo, um lindo romance. Então, divulguem para as pessoas, debatam com outras pessoas, faça a sua parte nesse trabalho, porque na nossa evolução, a gente aprendeu que o mal existe, porque os maus existem porque os bons se calam. Porque tem muita gente boa no mundo, gente. Muita gente boa, tá? Muito mais até do que os maus, eu tenho certeza disso. Mas o mal faz mais barulho. Vamos fazer barulho, então, aqui na internet. E para isso, então, eu vou fazer barulho fazendo a nossa oraçãozinha de abertura. Pode ser, meninas? Fala, Sônia, o que é? Não estou te ouvindo. Eu estava-me a rir, vida, porque tu disseste que ias fazer barulho e a oração não é barulho, portanto, eu achei piada. A oração é algo que, na realidade, apresenta luz, não é? E no teu caso, apresenta quase sempre que é sincera. Então, sim, podes sim. Sim, vamos fazer barulho, sabe por quê? Porque a oração não precisa ser em silêncio, você pode verbalizar a oração. Então, isso é uma forma de barulho. E fazer barulho é uma expressão brasileira, vocês que são portugueses, eu vou dizer para vocês, é uma expressão brasileira que é vamos divulgar, vamos... Ah, é isso? Ok, eu achei piada por causa que para nós fazer barulho é exatamente ser uma coisa com muito alarido. Pronto, então foi essa a diferença. Se fazer ver, obrigada. Né? Vamos fazer que as pessoas vejam isso, né? Então, a gente vai fazer bastante barulho para chamar a atenção para. Exato. Tá. Ó, o trava-língua, o trava-língua, gente, o perigo da língua, né? Então, Sônia, vamos então agora fazer barulho, tudo bem? Certíssimo. Ok, vamos lá. Vamos divulgar, sim.
Nesse nosso barulho, a gente vai levar agora o nosso. Primeiro, vamos relaxar a nossa alma, como diz a Sônia, a gente vai aquietar os nossos sentimentos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que nos dá este momento de oportunidade de estarmos com Ele, porque Ele nos disse que quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu Santo Nome, ali Ele estaria presente. Então, nós temos certeza que Ele está conosco aqui neste momento de estudo, de aprendizado, de elevação moral. Temos certeza também que junto com ele temos os nossos amigos espirituais, aqueles que são os nossos anjos da guarda ou mentores, como assim quiser chamar, mas que também estão ao nosso lado nos auxiliando na compreensão do que foi passado aqui nesse texto. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu Santo Nome para estudar o estudo do livro Paulo Estevão, para fazermos o estudo, né, que nos revela lições profundas sobre o amor, sobre a fé, o perdão, a renovação espiritual. Pedimos, Senhor, que esteja conosco também esses nossos benfeitores espirituais, para que iluminem as nossas mentes e corações, auxiliando-nos a assimilar esses ensinamentos e, principalmente, aplicá-los em nossa vida cotidiana. Nem que seja lentamente, mas que seja sempre crescente. Que sejamos, conforme a Tua vontade, Mestre Jesus, instrumentos da Tua paz e da paz de Deus, irradiando o amor, a caridade, e que aprendemos, né, possamos aprender juntos nessa caminhada esses sentimentos tão elevados. Que assim seja, graças a Deus. Com aquela imagem dele, com aquele rosto sereno, colocando aquela mãozinha nesse lindo planeta azul, vamos iniciar a nossa leitura de hoje, tá bem? Vou fazer um pequeno resuminho para vocês. Antes de iniciar nosso estudo, a gente tem perguntas, então vou passar as perguntas, desculpa. Vou fazer primeiro as nossas... Antes de começar as perguntas, nós ficámos as duas de falar sobre o consora lavadeira. E consora é uma palavra que quer dizer, na fundo, a pessoa, a mulher que pertence a uma confraria. Confraria é, por exemplo, uma irmandade religiosa. Então, para nós, nos tempos atuais, é uma irmã lavadeira onde eles iam assistir portanto, às orações, onde eles estudavam o Evangelho. Portanto, ela é um membro do cristianismo daquela época. Está bem? Consora quer dizer membro da confraria feminino. Tá? Isso. E ela lavadeira porque ela era lavadeira, né? É lavadeira, exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Só para clarificar que a gente ficou de responder isto. Só porque, então volta para o texto, já que foi para não ficar fora do contexto, é porque a gente terminou uma frase que citava que Ananias solicitava que eles se recolhessem na casa da Consora Lavadeira. E aí a questão disse, Consora porque era dessa confraria, né? Que era um grupo de pessoas do mesmo, mesmo grupo, né, de intenções, e ela era realmente lavadeira. Já temos... Oi, Manuela! Tudo bom? Está conosco? E temos também a Marlene. A Marlene. Vamos lá. Eu ponho ou você põe, Sônia? Você põe? Normalmente então, sou eu, né? Então temos a Marlene Madeira, bem-vinda conosco, a Marlene de Nilópolis, Rio de Janeiro, e a nossa querida Manuela. E temos outras pessoas também que estão conosco, temos uma aqui também assistindo ao vivo, a nossa Silvia Bonani, e temos também outras pessoas que não estão se identificando, mas lembrando, não se esqueçam de dar o joinha, tá bom? Vou fazer as nossas perguntas, tá, Kátia? Desculpa, a Kátia está falando da gente, a nossa Kátia Belloni, ó. Renata! Vamos lá. Primeira perguntinha, Renata. Essa pergunta vem da Ismênia, nossa querida Ismênia, que acompanha nosso estudo também, Ismênia Alves, do Alto do IP, Ribeirão Preto, São Paulo. No contexto espiritual, Estevão, depois da sua morte, auxiliou sempre Paulo de que formas e meios? Ele ajudou ele até em vida, né? Por que não dizer isso, né? Porque acho que a boa parte da transformação de Paulo começa ali no exemplo, não só de ouvir a palavra do Estevão, de ver como que ele conseguia, né, pregar com um pensamento organizado, com tanta autoridade moral, que eu acho que o que mais chama atenção de Paulo, quando ele conhece Estevão, é o lastro que a palavra de Estevão carregava. Então, uma alma assim, da envergadura dele, que a gente, desde o início, a gente
teve oportunidade. A gente está numa fase assim, do livro em que ele está, de certa forma, ausente, né? Aparentemente ausente, porque a gente vem acompanhando desde o início do livro o drama da família, né? Todo o sucesso em torno do pai, todo o sucesso em torno da irmã, a morte do Estevão e depois a própria morte de Abigail. Então, que aparentemente parece que ele é um personagem que não está mais na história, mas em verdade ele se faz presente o tempo todo, no sentido de contribuir para que essa fé, né, do Paulo em Jesus ela possa ser consolidada. Então ele desde as primeiras horas ali do seu desencarne, porque uma alma da envergadura de Estevão, ela desencarna e já segue trabalhando, ela não passa como nós por esse estado de perturbação do pós-morte, né? De não compreensão, porque o acesso que ele tem às esferas do Cristo é elevadíssima, né? Então, ele já está, desde aquelas primeiras horas ali, a serviço da conversão de Paulo. É interessante que a gente entra assim, numa parte do livro que fica assim, muito nítida para nós, assim, como se fosse uma grande linha de produção. Na linha de produção, numa fábrica, cada peça ela chega para ser fixada, né, naquele veículo, naquele carro, num momento específico, né? E a gente, muito embora eu preparando o estudo de hoje, eu estava pensando nessas perguntas que me foram feitas antecipadamente, o quanto que esse momento que o cristianismo ele passa a vivenciar, esse momento histórico da Igreja do Caminho, desses primeiros desafios que foram provocados, né, de certa forma, pelo próprio Paulo em reação ao movimento do cristianismo nascente, eles necessitavam, né, dessa alma vigorosa de Paulo nesse momento. Ele era o trabalhador adequado para essa hora, que exigia que ele estivesse ali. É como se está numa construção, né? Então, assim, a primeira pessoa que você contrata na sua obra não é a pessoa que vai fazer o telhado. A pessoa que vai fazer o telhado, ela vai vir, né? Eu falando de construção, para a nossa linda querida arquiteta. Cada coisa, ela vem ali no planejamento de uma obra, numa ordem muito específica, e você precisa daquela especialidade naquele momento, para que só depois a outra venha. Então, ele era, assim, o guerreiro que precisou ser trabalhado pela dor, pelo tempo, pela circunstância, para que nesse momento ele seja, a gente viu a preparação dele 3 anos no deserto, que eu estou falando disso, né? Parece assim um resumo, mas para a gente entender que por detrás dessa preparação, desse encontro com Jesus às portas de Damasco, porque a Abigail, antes de desencarnar, ela fala, né, para Paulo, que ela orou muito a Estevão, para que Jesus pudesse tocar o coração de Paulo. Então, a gente imagina Estevão lá, né, favorecendo essa ambiência espiritual para que esse próprio processo, né, de verdade, assim, não foi bem uma aparição de Jesus, né? A gente sabe que Jesus, na envergadura dele, ele projeta o perispírito dele em diferentes lugares, né? Como se fosse uma extensão da própria alma do Cristo, não necessariamente uma presença efetiva naquele momento, né? Então, com toda certeza, Estevão era a alma que estava ali por detrás, né? Daquele momento maravilhoso onde Paulo termina o seu despertar, porque a gente sabe que ele já vinha despertando, ele já vinha questionando as suas ações, já vinha questionando o poder de Jesus em converter os corações, né? Então, a pergunta, né? No contexto espiritual, Estevão, depois da sua morte, auxiliou sempre Paulo, de que formas e meios? Então, toda essa história que a gente chegou aqui até um. Aí tem uma questão, né, que a gente chegou a pensar se a gente respondia ela agora ou não. Acho que vale a pena a gente pensar, porque o outro ajuda que Estevão oferece a Paulo, e que a gente vai ver adiante no livro, inclusive tem um capítulo que fala justamente das epístolas, é que ele é a alma, né, por detrás, né, ele é, digamos assim, como que o autor espiritual das epístolas de Paulo. E a gente vai ter uma outra pergunta já, então? Pode colocar, né? Acho que talvez seja uma pergunta que vale a pena ser visitada também no futuro. É a pergunta, né? de Jeremias Barreto, nosso querido Jeremias Barreto, de Sé, Centro São Paulo.
Muitas das cartas de Paulo estavam sob orientação de Estevão. Poderia citar algumas? Isso ocorreu? Eu até comentei, né, com a Euridice, com a Sônia, tentei fazer uma varredura, assim, para ver se eu localizava alguma, assim, específica, que está citada no livro, muito embora eu não tenha encontrado, mas nesse capítulo das epístolas vai dizer, né, que quando Paulo, ele não tinha mais, em virtude da limitação mesmo de locomoção, e dele estar preso, ele começa, né, por inspiração divina, vem a ideia de escrever as igrejas. E essas cartas que ele escrevia, ele nunca escrevia sozinho. Ele sempre contava com a cooperação de alguém. Então a gente vê, pelo próprio cuidado que ele tinha, que era quase que uma sessão mediúnica, né? Onde ele mediunicamente recebia as cartas. Ele acreditava que as cartas provinham de Jesus, que era Jesus que ditava as cartas através da mediunidade dele, muito embora ele não desse esse nome, né? Mas ele reconhecia que as epístolas elas tinham esse caráter profético, digamos assim, que era algo que estava vindo do céu em relação a ele, que ele trazia os alertas de acordo com problemas que cada uma das igrejas que ele fundou, né, esse é um dado histórico, a gente vai acompanhar nas viagens de Paulo adiante no livro, a caminhada que ele fez para fundar essas igrejas, né? Então as igrejas elas tinham um problema, e como ele estava impedido de pessoalmente ir até a igreja, ele vai emitindo essas cartas, né? E o próprio Simão Pedro vai ter um momento onde ele vai reconhecer que aquelas cartas de Paulo, elas eram cartas do próprio Cristo. E por isso que elas deveriam ser estudadas como cartas de Jesus a todos os seus discípulos. Então, assim, ao invés delas serem só aos romanos, só aos efésios, aos coríntios, as outras igrejas passaram a fazer cópias dessas epístolas e elas passaram a ser estudadas por todos como um texto ali de referência, de orientação, de segurança para a prática, né, cristã que eles estavam ali envolvidos. Então, quem era o espírito por detrás, né, desse trabalho espiritual na construção das epístolas era sempre Estevão. Então, assim, não tem como talvez a gente dizer, olha, essa foi Estevão ou essa não foi. A gente poderia dizer que ele era o mentor, né, de toda a tarefa o tempo todo. Então, ainda que ele não tenha ditado diretamente uma mensagem, foi um trabalho feito pela supervisão espiritual dele. Muito bem lembrado isso. A última pergunta agora vem da Deixa-me Ismênia. só dizer aqui uma coisa. Todos nós, sem exceção, somos médios intuitivos. Como nós sabemos, pela pergunta dos espíritos, nós somos influenciados pelos espíritos do outro lado da vida, de acordo com a faixa vibratória em que nós nos encontramos. Então, nós nunca estamos, na realidade, sozinhos. Temos o nosso anjo da guarda, temos várias pessoas. No caso do Chico, o Chico tinha um mentor principal, que era o Emanuel, né, da tarefa psicográfica dele, da parte mediúnica, mas ele depois trazia vários espíritos que comunicavam por ele, que normalmente assinavam. Mas não necessariamente, quando nós temos uma unidade intuitiva, nós temos a percepção de quem é o espírito que está a habitar-nos. Né? Nós sabemos que não é nosso, porque começam a nascer coisas na nossa cabeça que normalmente nós não teríamos em nós. Né? Então há ali uma ajuda. Então convém que a gente tenha sempre presente, nós somos sempre influenciados pelo outro lado da vida, para o bem ou para o mal. Depende da faixa que nós nos encontramos. Tanto para escrever, por exemplo, nas mídias sociais uma coisa negativa, como para escrever uma coisa positiva. Então convém que a gente vigie isso sempre. Eu só queria acrescentar este ponto. Tá bem? A próxima pergunta agora é da Ismênia, do Alto do IP, Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo tá só nas perguntas aqui, hein? Vamos lá, muito bem. Bem-vindo, São Paulo. Divulgue São Paulo. É São Paulo, a gente está falando da mesma. A pessoa é a mesma, São Paulo. Nas humilhações e dores, as que causaram mais sofrimentos foram as materiais, deve ser, ou espirituais. Difícil a gente pensar assim, né? Porque eu acho que a gente vai vendo um amadurecimento dele de uma maneira tão profunda, né? Aqui adiante a gente vai ver ele com um diálogo com um amigo, né? Nesse capítulo. E é tão interessante assim, o quanto que ele já está desprendido das questões materiais, né? Então, a gente vai ver assim, em vários momentos, né, o autor espiritual da obra, o Emmanuel, né, dizer, né, desse sentimento de, olha, já não era mais possível reconhecer, né, aquele homem que andava carregado, que trajava roupas maravilhosas, que andava com esmero, com aprumo, agora se assemelhava a um beduíno do deserto.
mas a gente não percebe em momento nenhum, a partir dessa transformação dele, que a aparência física e a perda dos bens é algo que machuca o coração dele. Tanto é que tem um momento que ele vai dialogar, me fugiu agora o nome do amigo que ele vai falar, né? Que tudo bem para ele perder tudo. Que ele estava preparado para perder tudo em nome de Jesus, inclusive as amizades mais caras, porque ele vai ter notícia, né? Que a mãe morreu, que o pai está desgostoso, que a irmã teve que mudar de Jerusalém por causa da conversão dele, né? Então, isso, muito embora fira o coração dele, saber do sucesso, porque eram pessoas as quais ele amava, em momento nenhum a gente vê ele vacilar diante da certeza que ele tinha, que havia um compromisso espiritual da parte dele, que era maior do que... Ai, tem chegando uma ligação da Marina aqui. É um Teams que está ligado aqui, que era... Interferiu, se tiver interferido, peço desculpa, não? Os amigos, né, que ficam fazendo as ligações pelo computador, são todos ligados aqui em casa em rede. Mas a gente sabe que ele está com o próprio fato dele estar completamente ligado, né, essa vida no deserto, dele ter aceitado viver essa vida tão reclusa, mostra que ele já não dava mais importância às questões materiais, né? Porque ele era uma promessa, era um jovem rico, então ele vai morar sem nenhum tipo de conforto, ganhando com as próprias mãos o sustento do próprio corpo, né? Agora, as dores morais, elas talvez assim são as que vão demorar mais tempo, né? Para que ele não se abalasse tanto por elas. E a gente vai ver essa caminhada dele, né? Por portas que se fecham, por desencontros, de sabores, mas o tempo todo ele sabe que aquilo não era para ele, né? Porque eram inimigos de uma causa maior, que era a causa do evangelho. Então, ele vai seguindo destemidamente, ele levanta, sacode a poeira das sandálias e vai perseguindo aquilo que ele acredita, como exemplo para a gente mesmo de superação dos desafios, né? Para que ele deixe de lado completamente aquilo que Emmanuel fala no início do livro, né? Que entre ele e o Cristo havia um abismo, que ele soube transpor. Então, a gente está vendo ele transpor um abismo, a ponto dele chegar, né, no fim da carreira, que ele dizer, né, cumpri a carreira, e hoje não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque a gente vai ver que existem duas mortes, né? A morte do homem velho e a própria morte, a morte do Saulo e a morte do Paulo. Porque não é mais nenhum dos dois que vai viver, mas é o próprio Cristo que vai ali, né? Ele vai ser o porta-voz direto, né? Vai ter essa união direta com Jesus, com a proposta do Mestre, vencendo de vez esses conflitos espirituais. Então, a gente vai ver no final, né? Encontrar o fim da existência física de maneira muito corajosa, né? Enquanto que, às vezes, a gente ainda não aguenta assim, um mínimo, né? Tipo, a gente sai no corredor do apartamento e a vizinha olha a gente assim meio estranho, a gente já se sente ofendidíssimo, não é? Assim, alguém bate no carro da gente, a gente, pronto, a semana inteira acabou porque o carro está arranhado, porque a gente ainda navega e é difícil a gente pensar como alguém pode ser tão desprendido, né? Será que a gente daria conta, né? Pensando aqui também, esse movimento que ele vai fazer agora, né, de ir até primeiro ele vai até Damasco, né, e de Damasco ele vai para Jerusalém, ele poderia se valer de alguma caravana para atravessar o deserto, mas ele escolhe ir a pé, como uma preparação da própria alma para os desafios que ele ia enfrentar. Então, a gente não dá conta, né? Nem às vezes nem de ir ao mercado a pé. A gente se vale dos carros, né? Às vezes basta só uma pessoa muito interromper. Pode ser suficiente para a gente se estabilizar e entrar na faixa vibratória menos positiva, quanto mais do que ele vai viver e que nós vamos assistir aqui nas leituras. É bem complicado. Exato. Aí eu já aproveito e falo lá, o Zenite está com a gente também, o Zenite Caquete. Ou seja, eu não sei se você fala certo o seu nome, Zenite, tá?
Mas legal, esse aqui é um grupo de aprendizados, né? Mas vamos estudar juntos para poder aprender como é que a gente pode nos ajudar e ajudar o outro, tá, Zeni? A gente mesmo pode fazer isso também. Cada um fazer também essa parte, isso é muito bacana. Agora, voltando aqui vamos começar aqui a fazer o resumo, né, do livro, mais ou menos um pouco eu já fiz, a Sônia até começou um pouquinho quando ela citou em relação a consora, o que seria, que a gente ia trazer para poder explicar para vocês, que é uma palavra latina, que quer dizer companheira, então era companheira, mas companheira, no contexto do livro, uma companheira de ideal, no caso aqui era um companheiro que trabalhava, né, voluntariamente, no caso estudava, ela trabalhava como lavadeira, mas ela trabalhava também como voluntária na missão espiritual que o Saulo tinha, tá? E aí a gente vê que por que ele vai para lá? Ele vai porque ele tem esse encontro com Ananias, logo que ele sai de lá da sinagoga, né? Ele vai se encontrar com Ananias, e Ananias dá o conselho para ele de sair, né, de lá, porque ele seria perseguido, e naquele momento até Saulo fala, mas eu vou fugir, Jesus não fugiu, mas ele não agrediu, mas ele não deixou de dizer o que tinha que dizer. Mas tudo tem um momento certo, e Ananias sentiu que esse momento não era ainda o momento para Saulo estar enfrentando essas dificuldades maiores da sua própria provação que ele teria que passar. Então, ele tinha ainda que se fortalecer ainda mais. E Ananias pede, né, que ele saísse de lá, que eles até chamam tugúrio, que é uma outra palavra também latina, que quer dizer uma casa pequena, insalubre, ou uma casa simples, tá? E ele pede que Saulo saia de lá para se preparar. E aí, porque sabia que por causa disso Saulo seria perseguido, e ainda não estava na hora de Saulo fazer começar as grandes provações dele. Então, vamos continuar. Nós estamos na página 239. Renata e Sônia, é a mesma página de vocês? A minha é 329. Tá, da Renata, 329, do livro mais antigo. Ok. Então, nós estamos no parágrafo que começa daí a 3 horas. É o terceiro parágrafo, né? Daí a 3 horas. Então, vamos continuar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Olha que resposta inteligente. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e, cautamente, encaminhou-se a choupana humilde onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Antes de dizer o plano e de passar para você, Sônia, deixa eu até fazer um comentário. O que é interessante a gente ver que aí começavam mesmo grandes espíritos se preparando para o cristianismo, né? Para poder trazer para a gente essa grande transformação que era a promessa de Jesus, né? Essa transformação daqueles homens mais rudes e menos, né, menos ligado à espiritualidade maior, alguém tinha que mostrar como era o caminho, e para isso tinha que ter a determinação, a fé. Não quer dizer que a gente hoje vai ter que ficar se açoitando, não se pede isso. Aliás, eles também não se açoitavam, mas a gente ficar aceitando castigos físicos e morais também, de uma forma como eles tiveram que aceitar, porque eles foram espíritos elevadíssimos que vieram para nos mostrar um caminho e fortalecer. Então, e mostrar que, por pior que seja o nosso problema, não é igual deles. Infelizmente, tem pessoas que ainda sofrem muito nas mãos de outros, né? Mas, na sua grande maioria, eles nos mostram que é fácil, não que é fácil, eu não estou minimizando, até a Renata, que é psicóloga, consegue me ajudar nisso, eu não estou minimizando a dor de ninguém, mas é que existe saída, né, e que outras pessoas passaram por coisas muito piores, então a gente consegue se fortalecer através desses grandes exemplos. Pode falar, Sônia, e Kátia, e Renata depois.
Nossa, a Kátia está falando da gente toda vez que eu chamo a Renata de Kátia. É um orgulho ser confundida. Seu nome me ofende. Pode continuar, viu, Kátia? Dá licença. Eu estava aqui a pensar que, recordando bem, Ananias é maravilhoso. Porque assim, quem se lembra, quem convocou Ananias para ajudar o Saulo foi o próprio Jesus. Jesus chegou ao pé do Ananias e eu preciso que vais lá restaurar a divisão. E Ananias estava fugindo do Saulo. E há uma conversa entre Ananias e Jesus que eu acho lindíssima. Que é ele a dizer que tem medo, mas Jesus diz que tu tens que ir. E ele vai. Portanto, ele segue o que Jesus diz. Ou seja, cada vez que Jesus convoca um destas pessoas, inclusive o Saulo, que passou de uma situação de assassino para uma pessoa completamente diferente, não é? Como nós sabemos, eles respondem sim. E a minha pergunta e nós? É que nós somos convocados diariamente. As mensagens do Cristo vêm pelo éter para nós. Ele é o nosso governador espiritual. E nós diariamente somos convocados uns com os outros a transformar-nos. Quando são colocadas estas coisas que a Renata falou há pouco, aquelas empecilhos da vida, né? O trânsito, com o vizinho, e são provas pequeninas, comparativamente a estas grandes dores que estamos aqui a ver. Ele foi açoitado para defender o Saulo, que era o seu perseguidor originalmente. Ele passou a ser seu irmão. E ele defendeu como seu irmão que é. Compreendem? Será que nós faríamos isso umas pelas outras? Se estivéssemos perante uma situação destas? Nós fôssemos levados a uma situação destas? A Euridice disse muito bem que em alguns sítios ainda existem na Terra estas situações destas, mas que são raras hoje em dia. Mas será que nós, perante uma situação em que estamos a ser penalizados, podemos ser feridos, como aconteceu aqui, que ele foi afetado, e é um velhinho, né? Já tem algumas dificuldades. Será que nós iríamos continuar a não dizer onde é que estava o nosso amigo, que fomos nós que comandámos para lá? Será? Isto é para a gente questionar-se. Será que nós somos fiéis nas pequenas coisas para um dia sermos fiéis nas grandes coisas? É que a gente tem que começar nas pequenas coisas. A lealdade começa nas pequenas coisas. E isto a mim às vezes faz-me pensar, porque às vezes eu vejo situações de pessoas que dizem-se amigas de outras e depois por trás estão a falar mal dessa amiga. Ou estão a pensar mal, porque às vezes não falam e pensam, não é? E quem está do outro lado da vida está a ver os nossos pensamentos. Nada passa despercebido. Há uma multidão de testemunhas, como disse o Salmo nas suas epístolas. Então nós precisamos muito de compreender que precisamos de trabalhar esta parte da lealdade nas pequenas coisas para um dia sermos fiéis nas grandes coisas. Ser fiel ao Cristo significa o quê? Significa não entregar um amigo quando às vezes está em risco, inclusive, a nossa própria vida. Porque aqui ele podia ter levado umas bastonadas suficientes para ele partir para o outro lado da vida. E mesmo assim ele manter-se ali fiel. Eu só estou a fazer esta questão para nós compreendermos a distância que talvez ainda estejamos destes seres. Para compreendermos como era a grandiosidade destes seres naquela época. Porque era muito grande. E às vezes nós achamos que já somos muito bons cristãos. Será que somos assim tão bons cristãos? Será que não falamos mal do outro? Será que não tiramos pedras à religião do lado? Não é? Será que a gente tem que começar a pensar muito sobre isto para percebermos que um dia também seremos convocados para tarefas árduas? Eu estava-me a lembrar, para terminar, para passar para a Renata, de Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi tem uma cena da vida dele em que ele está à frente de uma pessoa e ele mantém-se calmo e sereno enquanto a outra pessoa está a asfixiá-lo, está-lhe a bater. E ele mantém a não violência. E às vezes isto não é... E será que a gente manteria a não violência quando alguém me está a bater? Porque isto é dar a outra face, como falava o Cristo. Será que a gente manteria? Que era o inglês que me estava a bater? Será que a gente não iria revidar? Que era o que o outro queria? A gente tem que começar a questionar-se. Isto são os grandes cristãos. Porque Mahatma Gandhi não era cristão nesta vida, mas era um dos enviados do Cristo, porque ele cumpriu a lei do amor. E ele próprio disse que as bem-aventuranças ficassem e tudo o resto de Jesus desaparecesse, estava lá tudo o que Jesus nos veio ensinar. Renata? Fiquei pensando na questão da mentira, né? Porque às vezes a gente não compreende muito a extensão dessa questão da mentira, porque é lícito mentir, né? Não é lícito mentir, porque ele fica ali num desconforto, né? Em relação à própria consciência, porque ele é alguém também inundado por essa questão de que a mentira é um pecado, né? Ali
do seja o seu dizer sim, sim, não, não, mas a gente sabe, né, por orientação dos próprios espíritos, que às vezes uma verdade ela provoca mais mal do que uma mentira. Então é necessário que as situações elas sejam analisadas bem no caso a caso em relação àquilo que a gente vai dizer ou não vai dizer. Muito embora a gente vai identificar no comportamento de algumas pessoas um hábito muito grande, né, de criar situações para justificar outras situações. Então, é preciso entender que tipo de mecanismo também essa fala representa na própria subjetividade da pessoa, né? Então, pode ser uma defesa, pode ser, entende? Estou falando assim, um extremo patológico do que seja a pessoa está mentindo o tempo todo, que é diferente da circunstância que ele está usando aqui para proteger algo, com toda algo e alguém, né? Proteger uma obra no sentido de que não era o tempo, né, dele perecer, porque se ele ficasse ali, ele ia ser preso e não ia fazer, assim, quase nada do que ele conseguiu fazer. Então, inspirado pelo alto aí, Ananias vai atento, né, como a Sônia lembrou, sempre atento ali, ligado com os padrões elevados do ser, ele vai agir de maneira adequada. Então, o que a gente tem que fazer, né, para saber se a gente pode ou não pode usar uma mentirinha? A gente tem que procurar dilatar a nossa intuição. Se a gente dilata a nossa intuição, a gente tem menos chance de deslizar nesse campo. Conecta, né? Com a espiritualidade, com os seus da guarda, né? Porque senão a gente acaba conectando com vibrações menos negativas e está achando que está inspirado. Sabe? Isso é muito perigoso, né? Porque em relação aos sonhos também, isso é muito comum, porque o sonho é de quem sonha. E às vezes a gente fala assim com a pessoa, sonhei com você, então toma que o sonho é seu, né? Nesse sonho, estava acontecendo isso com você, olha, fica atento. Mas aquilo saiu da gente. Então é necessário que inicialmente, a gente não está dizendo que não existe um sonho profético, é necessário que a gente avalie também o quanto que aquele sonho não representa algo do nosso conflito interno e não da outra pessoa. Então, via de regra, o personagem principal do nosso sonho somos nós mesmos. Muito embora, às vezes, ele venha transvestido com uma outra aparência, vem assim para a gente poder se defender de algumas coisas que para a gente é muito insustentável, né? Uma mentira. E existem pessoas que fazem isso muito, né, Marlene? Assim, de uma mentira leva a outra, e às vezes a gente convive acho que para corrigir uma mentira tem que... vai chegar uma hora que tem que ir criando outras mentiras para poder justificar aquela lá, né? Aquela, e é interessante que às vezes a gente convive com pessoas que têm esse hábito, isso é uma coisa tão automático nelas, que às vezes elas te contam duas histórias para explicar um fato, e você olha bem e fala assim, mas semana passada era outro motivo, né? Tipo, a pessoa te conta assim, porque ela não foi em determinado lugar. Aí ela fala com você, nossa, eu passei tanto mal, estava com uma dor no estômago, não consegui ir. Aí você encontra com a pessoa depois de 15 dias, aí ela fala, pois é, naquele dia eu tinha outro compromisso. Ou então, o que é pior, né? Ela fala, estava em casa muito mal e vem outra pessoa e publica uma foto dela num evento. No evento, então também. assim... Deixa eu só ficar aqui Só um minutinho, eu estava conversando sobre isso com os meus alunos. O que acontece? A natureza ela é tão bonita, né? A parte biológica, que o nosso corpo ele é programado para não mentir. Tanto é que quando, por exemplo, os detectores de mentira, eles pegam justamente porque os batimentos, quando a pessoa mente, os batimentos cardíacos, eles aumentam, a pressão arterial aumenta, a pupila dilata, é quase que um efeito de perigo. O corpo reage a uma mentira que ele cria como se ele estivesse vivenciando uma situação de perigo. Então, o cérebro nosso não foi programado para mentir. Então, quando a gente mente, a gente está indo contra uma natureza que é nossa, que a gente foi biologicamente programado para dizer a verdade, né? Mas é claro que a gente não pode fazer o julgamento moral. Quando eu falo assim, tem gente que cria várias situações, não é para a gente dizer, não, que pessoa ruim. Porque é preciso entender ao que aquele indivíduo está respondendo. A gente fez assim um parênteses, né? Porque eu me vi assim pensando, né?
Porque às vezes é tão mais fácil delatar e a gente tem delação premiada, né? Nas investigações. Quer dizer, se você entregar alguém, você se livra de umas bastonadazinhas aí. Como isso é comum, né? Uhum. Eu ia dizer que a mentira, por exemplo, é que nós chamamos de mentira branca, que é o que vocês estão a dizer aqui, em Portugal a gente chama de mentira branca, aquela que não faz mal. Normalmente nós aplicamos quando, por exemplo, alguém está em fase terminal. Para não entrar a pessoa em desespero, nós não dizemos que a pessoa está em fase terminal. Porque conhecendo a pessoa, sabendo que ela é como é, ela pode antecipar mais rapidamente a sua morte. Então, às vezes é necessário mentir. E às vezes descobrimos que a pessoa não parte, porque não estava ainda o momento dela. Mas nós poderíamos ter antecipado a morte se tivéssemos dito que ela estava desenganada. E nós conhecemos uma pessoa, que a Euridice conhece, que é a Paula, que é a nossa maestrina do nosso corpo. Quando ela foi diagnosticada há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos atrás, com um cancro em fase terminal, ela, ela não soube, pelo que eu sei, disseram ao marido dela. O marido foi logo desenganado. E ela está cá ainda. Ela é a nossa maestrina. Não dá para a gente saber. A gente tem que saber, às vezes, medir as coisas que falamos. Ela, por acaso, tem uma força da natureza, não é, Euridice? Mas a gente precisa compreender isto. Às vezes é preciso sim dizer isso. Deixa lá. Diz. Não, eu falei, Depois eu falo o que eu vou falar. Pode Pronto. terminar. Ok. Então, nós precisamos pensar isto. E depois tem outra coisa que a gente também tem que pensar muito e muito bem. É que mentir é uma coisa que pode prejudicar o outro. Por isso é que a Renata falou que é preciso passar ao crivo da razão, para perceber onde é que faz mais moça. Se faz mais moça à verdade para o mal ou se faz uma mentira momentânea. Porque às vezes é preciso. Neste caso, ele teve que mentir. Ele, na realidade, não mentiu. Ele estava com os Jesus. Todos gostamos com os Jesus. Mas omitiu. E omitir também é mentira. Por isso é que a gente temos aqui que medir. Porque muitas vezes nós omitimos e omitimos para quê? Às vezes é para escaparmos a coisas que fizemos que não estão corretas. Outras vezes é mesmo para ajudar a pessoa, porque é melhor para ela. Então a gente tem sempre que medir, ok? Sim, eu Eu diria o seguinte, até a Marlene fala assim, quem conhece já sabe que está mentindo, né? Ela fica vermelha. Mas a gente ainda não tem a astúcia, né, de falar a verdade, porque a verdade ela pode ser dita de várias formas. Então não precisaria mentir. Se a gente vê aqui o que Ananias fez, ele não mentiu. Ele disse a verdade, né? Mas ele usou uma outra forma de dizer a verdade. Então, é que a gente não tem essa astúcia, às vezes, para poder fazer isso em alguns momentos. Porque se a pessoa falar, eu estou morrendo, você, eu, tá todo mundo, a gente já nasce morrendo, então não vem pensar nisso agora. Né? Então, quando eu fazia trabalho voluntário com idosos, eu tive que aprender a dar algumas respostas para que eles também não se ficassem não se alimentassem das lamúrias. Né? Dá a resposta e muda o assunto, essa é a história. Né? E entrou com a gente aqui agora já o Sandro José Pinheiro. Oi, Sandro, tudo bom? Boa tarde, galera. Boa tarde e boa tarde para vocês aí no Brasil e boa noite para a gente aqui em Portugal, né? Então vamos continuar aprendendo aqui com eles. Aí o Ananias diz, né? Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assistia à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçaria o fugitivo em um grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de incitar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante, no centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava o volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore, frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou em sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim?
Não havia cometido crime algum. Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Nós já falamos sobre esse assunto, né? Pode falar, Rê. É interessante, quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai vendo que o movimento de Jesus, o tempo todo, era de fuga. Porque ele estava sempre passando, né? E saindo. Ele passa, ele sai, ele não permanece nos lugares muito tempo. E essa não permanência dele nos lugares muito tempo era para evitar, porque às vezes ele passava, pregava, fazia curas e tinha que ir dali depressa para que ele não enfrentasse as reações. Primeiro porque, assim, o objetivo de Jesus não era fazer nenhum tipo de contenda com ninguém, né? Ele precisava rapidamente fazer um trabalho. Isso, e no Evangelho consta que ele não dormia em Jerusalém. Ele dormia em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, que eram irmãos, né? O Lázaro lá que levantou do sepulcro, ele sempre ia para Betânia, que talvez seja em torno de, não sei, acho que não dá 8 quilômetros, 3 quilômetros, uma coisa assim, né? Há quem faça essa conta. É um trajeto rápido, mas que mostra que assim, a cidade ela era um risco em potencial para a existência física de Jesus. Ele poderia sofrer um atentado, né, e ter de alguma forma ali a sua vida. Então, havia uma prudência de Jesus em relação ao objetivo maior que ele tinha que cumprir. Era preciso lançar algumas sementes, né, antes que ele viesse a fazer a passagem que ele sabia que ele ia passar de qualquer forma, né? Então, quando chega o momento dele enfrentar a reação que Não era medo, né, Rê? Não era medo. Não era medo, né? Era uma prudência, né? Porque assim, a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser previdente, a gente tem que. Então, se a gente falou de obra, né? Se eu vou levantar um prédio, eu tenho que ter assim, toda a ciência por detrás de fazer aquilo. Não posso fazer de qualquer jeito, né? Não posso levantar um prédio sem um cálculo, né? Então, se a gente não levanta uma casa sem um cálculo, que dirá Jesus fazer a vinda dele no planeta? Ela foi calculada para que tudo acontecesse da maneira com que tinha que acontecer, para que a gente hoje tivesse acesso ao Evangelho. Então, tem um amigo que está colocando aí, né? É preciso ter coragem para enfrentarmos nossas decisões, as lutas são inerentes às nossas vivências. Sou o que penso e vivo, é isso mesmo, né? Então, assim, o exemplo de Jesus é desse movimento. Então, não é que Paulo está fugindo, né? Ele se questiona, eu estou fugindo. Não, mas se ele ficasse, como a gente já disse, né? Ele não teria como desempenhar a missão que ele vinha desempenhar. Então, por isso que é tão difícil a gente julgar, né? Às vezes a gente julga muito a ação das pessoas, a gente acha que a pessoa não devia, a gente acha que a pessoa devia casar, depois a gente acha que a pessoa devia separar, aí depois você acha que a pessoa devia fazer isso da vida dela, porque não sei o que está fazendo aquilo. Então, assim, a gente administra a vida das pessoas e tem uma régua, assim, muito grande, sabe, assim, para poder sair medindo todo mundo. E isso é ruim, né? Falar assim, nossa, que medroso, né? Cadê a coragem do cristão? A gente está sem Eu estava-me a lembrar daquela passagem em que Jesus aconselha aos apóstolos, quando não querem receber, para eles sair e sacudirem as sandálias. Não quiserem receber, não quiserem acolher, saiam da casa, sacudam as sandálias. O que isso quer dizer é que a gente não deve ficar. É a mesma coisa que ele dizer, não dá a pérolas a porcos. Assim, não vale a pena a gente estar a insistir onde a pessoa não está receptiva. É seguir o nosso caminho e fazer o nosso trajeto. É a mesma coisa nas nossas famílias. A Eurídice é espírita, por exemplo, mas ela tem familiares que são de outras ideologias, né? Vamos dizer assim, de outras ideias cristãs. E a gente convive bem, porquê? Porque não há o fanatismo. Familiares e amigos. Sim, eu estou a dar o exemplo. Como eu também tenho aqui a minha mãe, por exemplo, eu sou espírita, a minha mãe é católica, ela deixa tentar só ouvir. Portanto, é uma grande tolerância. E porquê? Porque a gente tem que se respeitar, porque
cada um segue o Cristo de formas diferentes. O que importa é se a gente ama, se a gente perdoa, se a gente é receptivo. Agora, se a pessoa não nos quer ouvir, não vale a pena a gente estar a insistir. Porque ele deixa-nos mesmo isto, sacudam as sandálias e saiam. Não é? Foi isso que não dá pérolas a porcos. Então a gente tem que começar a pensar que a gente não vai obrigar ninguém a seguir o que a gente pensa. Até às vezes, mesmo nós, falamos determinadas coisas e nós não seguimos, só falamos da boca para fora. Não fazemos aquilo que o Sandro disse aqui, né? Não estamos a vivenciar mesmo. Às vezes a gente fala, mas está ainda no intelecto, ainda não está na vivência. E nós estamos a aprender a cada dia a colocar mais o Cristo na nossa vivência. Exato. Mas tem tudo a seu tempo, paulatino. Porque a gente às vezes quer as coisas muito rápido e a gente não consegue. Depois começamos a massacrar, a Renata é melhor do que eu para isso, que é psicóloga, a massacrarmos e a criarmos coisas dentro de nós que vão levar à depressão, a várias situações, porque nós não respeitamos também o nosso íntimo. Não olhamos para dentro de nós e o nosso paulatino. Tudo a seu tempo. É. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho, presenteado por Gamaliel, como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. Mal sabe ele que ia vir muito mais tempo ainda. A jornada foi assaz, difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia do trajeto penoso. Com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana na qual conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar-se à vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Você vê que isso é uma referência até para a nossa vida, né? A nossa jornada, né? Posso continuar? Que a gente pode falar. Sim, nós precisamos perceber que mesmo nós também nos cansamos. O cansaço faz parte. A gente não pode se entregar ao cansaço, não é? Porque é que a Madre Teresa Calcutá dizia, nem que seja a rastejar e ir para a frente. A gente esforçar-se para ir para a frente. E é preciso muito fazermos isso. Porque é assim, imaginemos uma Madre Teresa Calcutá que ajudava tanta gente. Nós fomos ler a biografia dela, mas ela passou também por dificuldades como todos nós. Qual era a diferença dela? É que ela vivia o amor e pensava, mesmo que seja uma gota no oceano, como muita gente pensa, o oceano seria menor se eu não fizesse estas gotas. O oceano do amor. Então, nós precisamos pensar, quanto mais eu vivenciar o amor, quanto mais eu estiver em paz com a minha consciência, vivendo a lei natural, que é essa, que resume no amor, mais eu estou feliz. Porque a nossa verdadeira felicidade não é as coisas exteriores, é a paz dentro de nós, Exato. é o amor. Não é? Eu vou. Tem um comentário último aqui, a gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. E aí a gente tem aqui o comentário do Sandro, que eu achei prudente a gente conversar sobre ele. Renata, eu queria ouvir você isso rapidinho, que ele fala que é interessante. Quando vimos que Saulo deixou tudo para trás, as suas situações, que muitas vezes se sentia bem, para refletir em Paulo a necessidade dessa transformação. E lembrando, Sandro, que Saulo ainda não era Paulo, ele estava num processo de construção ainda, ele ainda era Saulo de Tarso, né? Mas é legal ele ter feito essa observação sobre tudo aquilo que ele deixou para trás e que ele está começando a tirar, né, Renata, essas bagagens que ele tinha, que ele está começando a tirar, e essa caminhada parece que justifica exatamente isso, né? Essa caminhada que ele determina fazer. Infelizmente, em poucas palavras, porque a gente tem que... não são as escamas, né? Ele vai se desvencilhando das escamas, está bem claro, né? No momento em que ele vê Jesus, né? São os padrões mentais, são os condicionamentos que a gente carrega, das existências passadas e dessa, que nos aprisiona, né? No sofrimento criado por nós mesmos, né? Então, ele vai se libertando pouco a pouco, né? Deixando cair vários véus, né? Que encobriam a visão dele, para que ele pudesse contemplar Jesus de mais perto. E a transformação do nome, a gente vai ver que muitos transformavam até antes, né, de viver os testemunhos derradeiros, mas assim, a transformação dele é tão genuína que ele não tinha coragem de mudar o próprio nome, né, muito embora a gente já via a gente percebe que era um novo homem,
mas ele ainda não se acha digno de trocar o nome. Né? É um sinal de humildade. Ainda nem estava nesse momento, né? E, bom, a gente, infelizmente, acaba por hoje. Sandra, na verdade, me projetei nesse sentido. Ah, sim. Exato. Olha, que delícia estar com vocês, meninas. Que delícia estar com vocês aí do outro lado, participando com a gente hoje desse estudo. A gente lê o livro sozinho é uma coisa, ler em grupo é outra história. A gente participa, a gente aprende, os comentários de vocês trazem para a gente outro tipo de observação sobre o livro. E também, além de trazer essas outras observações para a gente, esses comentários e o joinha lá, o ok, curtir, qualquer coisa que seja os nomes que forem, independente de você estiver vendo, Facebook ou YouTube, ajudam também com que essas mensagens cheguem a outras pessoas, com que o Instagram, com que o YouTube e o Facebook distribuam esse estudo para outras pessoas também. Então, a gente agradece muito a participação de vocês, porque além de não nos sentirmos sozinhas, sabemos que a gente consegue ainda ajudar muito mais pessoas que, não que a gente está aqui prontinho para poder saber tudo, não, mas para participar junto com outras pessoas, ajudar com que outras pessoas tenham a iniciativa de também estudar esse livro e trazer para a gente outros comentários. E aí eu já digo, se você tem perguntas, se você tem algum comentário para poder fazer, para complementar também no estudo do dia, mesmo que seja no futuro, que você, quando eu digo futuro, que você veja esse programa gravado, pode fazer, porque essas perguntas chegarão até nós através do WhatsApp que está aqui, ó, e rodando embaixo, 5584-98185-3100. O Tavares recebe essas perguntas e comentários e encaminha para a gente. As perguntas que são pertinentes ao futuro, ou seja, a parte da leitura do livro que ainda não chegamos, nós não faremos no dia, mas vamos guardar a tua pergunta, tá? Para poder aplicar quando a gente estiver nessa parte do livro, tá bom? Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, Sandro, Manuela, a Marlene, ao Zeni, que vocês que estiveram ao vivo conosco, vocês que vão estar também, que não se identificaram, e vocês que vão estar com a gente assistindo no futuro. Muito obrigada pela presença e pela participação. Vou dar aqui para as meninas fazerem as mensagens finais delas também na final de hoje, e depois eu dou os nossos recadinhos. Sônia? Ora, muito obrigada. Se ouvirem uma tosse, é a minha mãe, que ela está bem, peço desculpa. Um abraço para vós. Obrigada, Renata, do coração. És maravilhosa sempre. Obrigada, Eurico, pela compreensão. Obrigada a todos vós aí desse lado. E um abraço. E até breve. Renatinha. O nosso coração é só gratidão, né? A gente encontra aqui com corações tão amigos, né? Para falar de um tema que a gente gosta tanto. Então, por favor, contem sempre comigo aqui, né? Para que a gente possa crescer juntos, aprendo muito com vocês, né? É sempre maravilhoso a gente ter, por mais espaços, né? Que a gente fale sobre Jesus. Obrigada. Nosso carinho, Renata, porque fazer com que vocês se programem também, todas as meninas, e o menino, que é o Glauco Gonçalves, que estará conosco na semana que vem, né? No próximo sábado, no dia 22 de março, que é o esposo da Renata Gonçalves, participando com a gente aqui, trazendo a compreensão dele também do livro. No dia 22 de março, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. Ter vocês conosco também nos enriquece muito. Muito obrigada. Ver que vocês tiram esse tempo de vocês também para trazer esse conhecimento e esse estudo que eu sei que vocês fazem para participar da leitura desse livro, tá? Eu, em nome de todos que assistem esse programa, agradeço demais a todos vocês. Renata, Sônia, Kátia, a Manuela, que está aqui com a gente, a Manu, e o Glauco, que fazem desse estudo uma diferença gigante na minha vida. Exatamente. Estará lá. Acompanhe, livro Fonte Viva, aqui na Web Rádio, né, Sandro? Diga se é. Então, pronto. Vamos estar com ele também assistindo. E pode mandar depois seu cartaz, a gente coloca aqui também nas outras vezes, tá? E aí, vamos continuando ainda os estudos. Nós temos, na terça-feira que vem, a gente falou hoje das epístolas aqui, né? A participação de Estevão nas epístolas. Nós estamos estudando toda terça-feira também, Brasil, horário 16 horas, e Portugal, horário das 19. Estamos estudando as epístolas. No momento, estamos falando da primeira carta aos Coríntios.
estamos falando não, né? Quem está falando é a Kátia Borloni, e a gente participa junto com ela também, perguntando quando tem dúvidas. Eu estou aprendendo de camarote, né? Junto com a Sônia. É um trabalho que a Kátia desenvolveu junto com a Sandra Boara e Luiz Assunção e a Sonja Lobo. Vocês podem assistir, se olhar ali, ó, assistir ao vivo, através dos canais do YouTube, Estação da Luz Tracinho Tavares, ou do Facebook, que é o Web Rádio Estação da Luz RN. O que vocês vão fazer? Quando entrarem lá, vocês, qualquer um desses canais, procurem por vídeos, para quem quiser assistir as gravações anteriores. Procurem por vídeos e lá vocês digitem Paulo Estevão ou Paulo e Nós, que vocês, ou no caso das epístolas, digitar epístolas, que vocês vão ter toda a ordem cronológica, da primeira gravação até o dia de hoje. Então, vocês conseguem assistir pela ordem esse estudo que a gente está fazendo de uma parte importante da vida de Paulo de Tarso, que é tanto no livro Paulo e Estevão, quanto nas epístolas, ok? Meninas, minha gratidão é gigantesca com vocês, um beijo enorme a todos vocês de lá de cá, junto comigo aqui na telinha, e vocês que estão aí, a gente não vê, mas sabe que vocês estão aí do nosso lado, participando junto com a gente. O nosso muito obrigada, e a nossa oração de agradecimento vai para vocês. Vamos acompanhar. O Sandro José falou que ele vai fazer o livro Fonte Viva às 18 horas, horário do Brasil, e 20 horas, horário 18, 9, 20, 21 horas, horário de Portugal, tá bom? O evangelho dele por Emmanuel é do livro Fonte Viva, tá? Muito parabéns pelo trabalho, viu, Sandro? Parabéns mesmo. Vou fazer agora a nossa oração de encerramento e agradecimento a todos vocês, tá bom? Então, vamos elevar agora o nosso coração, Mestre Jesus, ao nosso querido, bom pastor, e agradecer pela inspiração do livro Paulo Estevão, que nos ensinou pela fé, coragem, renovação, o caminho que ele fez, que possamos seguir o exemplo de Estevão também no amor, na entrega, e de Paulo, né, na transformação e no serviço que ele dedicou ao Cristo. Rogamos as bênçãos de Deus para todos nós, para todos os lares que estejam acompanhando esse estudo, para todos os lares que nossas mentes puderem alcançar, dos nossos familiares, amigos, daqueles que a gente sente que precisam de atenção, dos hospitais, que todos possam, dos presídios, das creches, dos países em guerra, que possam todos eles receberem as bênçãos de Deus, o carinho, a luz de paz e esperança em seus corações, e força, determinação, fé, que um dia estaremos todos felizes, em paz, e fazendo a nossa parte, desejando que essa paz chegue, né? Fazendo a nossa parte para que essa paz chegue. Que a mensagem do Evangelho nos guie nesse momento, então, nos fortalecendo no bem, e que possamos, durante toda essa semana, até o nosso próximo encontro, vivermos com amor e caridade, seguindo os passos de Jesus. Que assim seja, e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.